Muito Já bem. temos uma turma boa aqui presente na nossa palestra de hoje. Desejo a todos uma ótima noite para o professor, que todos sejam bem-vindos e tenhamos uma ótima palestra, turma. Muito bem. Boa noite aí para todos e todas, né? Estamos hoje aqui para um encontro especial com um tema fantástico, que é o viés aí da responsabilidade social empresarial ou das organizações e o empreendedorismo, né? Um tema fantástico. Então, daqui a pouquinho a gente entra aqui e aborda ele de uma maneira compacta. Antes disso, vamos ver aí o nosso vídeo institucional e voltamos em seguida com o nosso conteúdo. Muito bem, né? A todos nossos parceiros, patrocinadores, nosso muito obrigado. A todas essas grandes organizações parceiras do IPPE que estão tornando, né, os projetos, os encontros, as ações fundamentais do IPPE uma realidade. E, curiosamente, são empresas, né, que têm uma responsabilidade social muito grande, inclusive com essa ação, né, de já patrocinar, serem parceiros patrocinadores do IPPE, que é uma instituição com uma responsabilidade social enorme, principalmente na área, né, da educação como um todo e dos projetos empreendedores, né, para a terceira idade, principalmente. Então, a todos eles, né, o nosso muito obrigado e que essa parceria tenha vida longa, né? Então, é fundamental, né, desde já, e agradecer também à Prefeitura de Belo Horizonte com esse trabalho aí, né, fantástico. Muito bem, então sejam todos aí bem-vindos, né? Carpe diem, carpe nocte, em latim aproveite o dia, aproveita a noite. Aqui no nosso caso, vamos aproveitar esse encontro. Nós vamos estar aqui conversando sobre um tema relevante, né? Fundamental. Está aí algumas informações sobre o meu perfil profissional e pessoal, né? Sou mineiro de Alvinópolis, né? Cidadezinha a 170 quilômetros aqui de Belo Horizonte, fica ali no Vale do Rio Doce, uma cidade que fica, inclusive, numa região de vale mesmo, né? Uma cidade pequena, deve ter seus 15 mil, 18 mil habitantes, na Grande Alvinópolis, né? Eu sou natural de lá, ainda tenho muitos parentes lá, inclusive irmão que mora lá, e a turma está toda, né, presente. Está aí a minha formação, né? Tenho mestrado em administração pelo UFMG, toda, vários cursos aí também de pós-graduação, graduação em administração e ciências contábeis pela PUC Minas, especialização em gestão pública e formação política pela Fundação Renova, né, que é ligada, inclusive, ao Partido Novo, formação de conselheiros, né, e governança corporativa com gestão de risco compliance aí pela Prodente.
Sou professor com muito orgulho do IPPE, né? Um trabalho que a gente tem feito aí. Sou também mentor, né? Participo de oficinas e trabalho de consultoria também no IPPE. Atuo com consultoria também já há bastante tempo, né? E sou professor também há bastante tempo, mais de 30 anos. Participo aí também de alguns grupos, né, temáticos ligados ao Conselho Regional de Administração. Sou membro atualmente do Conselho de Turista Estatutário da Prodenge e tenho uma experiência aí muito grande, né, nessa área. São muitos anos, mais de 30 anos aí, né, de expertise, né, nessa área organizacional e educacional. Sou casado com a Laure, né, em especial Laura, minha esposa, que trabalha na Fundação Hemominas, tem 3 lindas e amadas filhas, que eu costumo falar que é meu GPS, né? Júlia, Priscila e Estela. E também na vida aí pessoal, né? Adoro esportes, né? Inclusive, sempre que possível, pratico. Amantes de bons livros, filmes, documentários e de tecnologia, né? Além de viagens, né? Quem não gosta, né, pessoal? E participo de trabalhos voluntários, né, no Rotary, no Mano Dal, Instituto Mano Dal, na Rede Cidadã. E para quem gosta aí de curiosidade, sou leonino, 12/8. Né? Então, essas aí são as minhas credenciais aí, né, para a gente estar trabalhando com isso aí, que é muito importante. Muito bem. Então, nós vamos falar aí sobre um tema, né, fantástico, que eu acho que o grande objetivo nosso aqui hoje vai ser discutir e buscar reflexões sobre as ações dos empreendedores nesse tema, que é um tema muito importante, né? Quando a gente está falando em responsabilidade social, nós estamos falando, né, no grande compromisso, né, que todos os empreendedores têm com a própria sociedade, com as suas ações perante a sociedade, com as questões ligadas à ética, né, principalmente, com as questões ligadas à sustentabilidade, que é um termo amplo, que nós vamos falar dele também. Então, eu convido vocês exatamente para esse momento de reflexão, de debate. Vocês podem, inclusive, me interromper o tempo todo, né? Na hora que quiserem, seja no áudio ou aí no bate-papo. Né? Então, para a gente estar falando sobre esse tema, que é um tema realmente hoje ganhou uma conotação muito forte, muito grande, no mundo inteiro, né? Não é exclusividade nossa, né, no Brasil, mas no mundo inteiro hoje tem se falado muito sobre esse tema. E ele foi ganhando alguns contornos aí ao longo do tempo aí, né, da nossa história, da própria história da humanidade, né? Nós vamos fazer aí um recorte em cima disso, exatamente para ver essa evolução dessa temática sobre responsabilidade social. E aí eu gostaria agora, né, de convidá-los a fazer a primeira reflexão sobre essas questões, né, por onde a gente poderia começar dentro disso e o que a gente vai ter aí exatamente, né, um primeiro momento ligado, né, a algumas questões. Primeiro, superar nossas crenças limitantes, né? Ou seja, muitas vezes o empreendedor julga, né, que esse tema é um tema que para ele é muito complicado, é muito difícil, que ele, né, é só para grandes organizações, é muito difícil, complicado, não vê vantagens, não sei o que é, vai ter impactos negativos no meu empreendimento, no meu negócio. Eu não preciso disso, isso realmente não me interessa, não tenho tempo para mexer com isso, não traz retorno para o meu negócio, é apenas filantropia, né? O custo de implantação é muito alto, então a gente acaba envolvendo, né, nessas questões aí que são importantes. E isso são crenças limitantes, né? Ou seja, barreiras que muitas vezes o empreendedor, principalmente o pequeno empreendedor, né, o meio, micro empreendedor individual, ele acaba tendo, e muitas vezes ele pega esse sistema e fala, isso realmente é muito complicado e a gente vai ter que
realmente ter uma outra forma aí de trabalhar isso. E coloca essas barreiras, né? Então, o objetivo nosso aqui é que nós possamos, né, exatamente, superar essas barreiras, né, de uma maneira ou de outra, para que realmente tenhamos sucesso aí nessa superação dessas crenças, né? Então, qual que é o nosso objetivo? É a gente chegar, né, nessa jornada aqui, subindo degrau por degrau, dando os passos aí, os primeiros passos, né? Saindo dessa questão dessas crenças limitantes, eu não vou fazer, eu não consigo fazer, não quero fazer, né? Não sei fazer, para eu vou tentar fazer, eu consigo fazer, eu vou fazer, sim, eu fiz, né? Porque a gente vai ver aqui que são questões que envolvem ações, né? Pequenas ações de você como empreendedor dentro desse universo, né? Porque se a gente pegar o empreendedor, ele já, por si só, há uma relação de simbiose, né? Quando a gente analisa essas questões. Então, aqui nessa imagem, nós podemos ver, né, algumas situações que estão ligadas às questões aí da própria natureza que nos leva a pensar nisso, né? O peixinho ali na sua relação com as algas, ali a abelha, né, com a flor, a tartaruga ali com os peixinhos, e aqui também um javali ali com os pássaros também, que faz um trabalho de limpeza. Então, essa relação nos leva, né, a pensar em quê? O que que a gente pode estar pensando, né, na hora que a gente faz essa analogia aqui, né, com as organizações, com o empreendedorismo e com as relações sociais, né, com a importância do empreendedorismo e da responsabilidade social. Porque todos nós sabemos, né, que o que vai acontecer é exatamente essa relação simbiótica, né? Ou seja, o empreendedor, ao constituir, né, o seu negócio, ele já está tendo uma relação com a comunidade que ele está inserido, com a própria sociedade, de muita responsabilidade. E essa responsabilidade já se faz, né, de uma maneira até natural e muitas vezes até obrigatória, né? Porque na hora que você fala assim, eu montei uma empresa, né? Eu gerei aqui um negócio, um empreendimento, eu somei, eu já passo a ter uma relação ali com os chamados diversos públicos, né? Com as partes interessadas do meu negócio, que são fornecedores, consumidores, os próprios clientes, né, a própria sociedade no entorno, a comunidade ali do meu entorno, muito forte. Então, essas questões nos remetem exatamente a essa relação simbiótica, que é uma relação de ajuda mútua, né? Que a gente viu aí os exemplos que a gente tem na natureza. Então, são questões bem importantes para a gente pensar e abraçar, né, essas questões de uma maneira forte. Então, eu, como empreendedor, eu tenho toda uma questão que eu tenho que aproveitar, e dentro dessa relação simbiótica, porque eu, como empreendedor, na hora que eu monto ali o meu contrato social, né, o nome social já está presente. Na hora que eu vou registrar e criar uma razão social, né, que é a minha razão social, o social está presente, né? Então, você põe ali o nome, o social está presente. Eu estou criando, estou gerando, né, oportunidades de trabalho, de emprego, de renda, de pagamento de tributos. Então, essa minha obrigação social, ela já faz parte desse contexto. Então, nós, de uma maneira geral, já temos essa relação aí de ajuda mútua, né, com os diversos públicos que nós relacionamos. Ah, eu sou um artesão, eu tenho os fornecedores que eu compro, né, material, eu tenho essa relação com ele. Eu tenho a parte de entidades sociais que eu participo, né, que eu faço algum trabalho. Eu tenho o próprio governo, né, que eu pago ali meus impostos, né, meus tributos. Então a gente vai criando, né, uma relação aí muito forte e é uma relação realmente simbiótica, né, de ajuda mútua o tempo todo.
Então, essas imagens aí nos levam exatamente a isso, né? A esse nosso relacionamento social. E nenhum empreendedor, nem o MEI, né? Porque muitas vezes o empreendedor individual nos questiona, né, Fran? Falando assim, eu sou sozinho, né? Estou perdido aqui, sou sozinho, não tem ninguém, né? Sou um microempreendedor individual. Não, o microempreendedor individual nunca está sozinho, né? Ele tem todos os públicos ali que ele relaciona, tem os clientes, fornecedores e toda a comunidade no seu entorno, né? E tudo que você fizer em prol dessa comunidade, né, que você está inserido, isso vai trazer um retorno para você muito grande e é fundamental que a gente trabalhe com isso, né? Então, não sei se vocês estão percebendo que essa relação ela é global e nós, né, de uma maneira ou de outra, estamos envolvidos nelas o tempo todo. Por isso que ela é uma relação que nós classificamos sempre aí, né, de simbiótica. Muito bem. Então, se a gente fosse analisar quais são os principais fatores de mudanças que nós temos, né, e que estão pressionando para que tenhamos cada vez mais a valorização dessa responsabilidade social, né, das organizações, nós podemos analisar esse diagrama aqui, esse quadro aí, esse gráfico, né, onde começa com a comunidade internacional, porque hoje, por exemplo, nós vamos até comentar sobre ela, a ISO 26000, né, que nasceu exatamente disso, todo o movimento da comunidade internacional que trabalhou dentro disso e todas as questões envolvendo essa divulgação, inclusive, das ações, né, de impacto social. Então, a comunidade internacional hoje, o mundo, né, você pega a própria ONU, a Unesco, né, com todas as ações que a gente tem aí, são ações que chamam a atenção do mundo e jogam a luz exatamente sobre essa responsabilidade das organizações. Então, se eu tenho um pequeno negócio, eu já estou ali envolvido, né, nessas questões todas, né? A conscientização dos consumidores. Ao longo do tempo, hoje, os consumidores adquiriram, né, uma postura muito grande, nós vamos comentar nisso também aí para frente, mas é aquela conscientização, inclusive, de você valorizar as empresas que têm um comportamento socialmente responsável, né? Que não agridem o meio ambiente, né? Que fazem produtos e serviços com grande foco na responsabilidade social, na ética, né? Na transparência. Então, os consumidores hoje, ninguém quer ficar consumindo produto de uma empresa que utiliza trabalho de crianças, trabalho infantil, né, Fran? A Fran não, jamais compraria produtos de uma empresa que está empregando ali, explorando crianças, né? É uma questão. Ou que está poluindo o meio ambiente, né, mas a Maria das Graças também, o Sudário, né, Maurício, a turma toda que está aí presente. Nós realmente temos essas questões que são muito intensas, né? E essa conscientização dos consumidores está pressionando, né? E sendo um fator de mudança nessa questão da responsabilidade social, assim como as ações, né, de toda a comunidade internacional. Outra questão, exigência junto aos fornecedores. Hoje, se você tem um fornecedor, né, Marge? E esse fornecedor ele tem produtos ali que não são sustentáveis, né? Ou que tem algum problema nessa questão da sua cadeia, né? Ou um fornecedor que está envolvido, né, em alguma questão que não é legal, né? Você vai evitar esse fornecedor, né? Não é isso, Maurício? O Maurício também está aí presente, né? Então, você vai evitar esse fornecedor. Então, essa exigência também dos próprios empreendedores junto aos fornecedores é uma questão que acabou, né, pressionando também toda essa cadeia produtiva. E isso, os empreendedores, nós também vamos passar, né, a ter esse comportamento. Outra questão, aumento das denúncias da mídia, né, sobre a irresponsabilidade social, ou seja, empresas que estão poluindo, cometendo atos ilícitos, né, estão
até com trabalho análogo ao escravo, ou coisas parecidas. De vez em quando a gente vê grandes grupos aí, né, envolvidos nisso, né? Pouco tempo, aí, alguns anos atrás, nós tivemos aí grandes grupos aí empresariais envolvidos nessas questões. Então, as denúncias hoje da mídia, e da mídia tanto aberta como também a mais direcionada, né? Isso tem impactado muito, né? E aí leva todos nós, a sociedade como um todo, a evitar aquela empresa, evitar comprar aqueles produtos daquela empresa, a ter aquele serviço daquela empresa, porque ela não é uma empresa bacana, não é uma empresa legal, né? Ela comete ali alguns atos ilícitos, né? E a gente não vai pactuar com isso. Então, é uma questão também importante da gente pensar. Outra questão também, né? Saiu ali até divisão ali, mas é a exigência de órgãos governamentais, até pelos processos hoje, né, normais, a própria questão até de legislação, né, que está procurando chamar atenção para isso, até alguns casos, por exemplo, quando você vai participar de licitações, há uma exigência, né, em cima dessa questão. Então, tudo isso, né, leva exatamente ao empreendedor, né, e a ver, né, a responsabilidade social com outros olhos, e também são fatores de pressão na própria responsabilidade social dessas organizações que nós precisamos considerar, né? E, além de tudo, a própria sociedade hoje com um nível, né, de conscientização e atuação muito forte, né? Hoje, graças à tecnologia, né, todo mundo está aí com o celular na mão o tempo todo para fotografar, filmar, documentar determinados atos, né? E tudo isso vai criando, né, essa grande massa crítica, né, sobre fatores ligados à responsabilidade social. Então, é importante que nós tenhamos, né, essa visão, né, e essa percepção. Então, de uma maneira global, são fatores de pressão que geram mudanças e que estão fortalecendo a responsabilidade social das organizações no mundo, numa escala global, né? Então, não é simplesmente a gente falar que é um fator isolado, é isso, aquilo, não. Hoje, se eu sou um artesão, faço trabalhos em madeira, por exemplo, eu tenho que saber até a origem dessa madeira que eu estou trabalhando, né? Se não é um desmatamento ilegal, né? De onde está vindo isso? Então, todos esses detalhes, né, e isso está ligado até à prática ali dos fornecedores que a gente comentou, então tudo isso vai criando, né, um ambiente onde nós possamos realmente pensar seriamente em trabalhar essas questões. Então, a responsabilidade social está ganhando, né, um contorno cada vez maior e uma visibilidade maior em função dessas questões aí que nós estamos aqui apontando, né? Se alguém quiser fazer aí algum comentário, sinta-se à vontade, estamos abertos aí, né, para isso. Tomar uma água aqui, porque a garganta vai secando, né? Professor, está me ouvindo? Perfeitamente, senhor Maurício. Por favor. É só contribuir e dar um pitaco nessa rodada de multi-informações que a gente tem a tiracolo, que é tudo muito diverso. Hoje, um assunto que está muito em voga, de uma maneira geral, abordando isso tudo, é o ESG, né? Sim, É, nós vamos falar dele. já vai cair mais na frente, né? É só Nós, em cima desse assunto, porque é, hoje diz tudo respeito à responsabilidade social, na exigência governamental, por exemplo, os ODS, né? Os sim, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é tudo interligado, né? Só dando o famoso pitaco, né? De agregar aqui. Estamos juntos, parabéns. perfeitamente. Tocou num ponto fundamental, né? E isso está ligado ao que a gente vai ver aqui, inclusive, da questão da própria evolução da responsabilidade social empresarial ou das organizações, né? Mas muito obrigado aí, Maurício. Valiosa o seu pitaco, né? Essa palavra é boa, né? Pitaco. Muito tempo que eu não ouvia ela.
Pitaco, isso aí. Muito bem, aqui nessa imagem, né, pessoal, é outra questão que nos leva também a os elementos de pressão, né, que a gente está comentando aqui, né? Primeiro, hoje consumidores cada vez com um consumo mais consciente, né? E é isso que a gente acabou de falar. Se eu estou pensando nessa cadeia produtiva, que eu trabalho com ela, eu sou um pequeno empreendedor, mas eu dependo de fornecedores, né, de prestadores de serviço e tudo mais, eu tenho que analisar isso. Até porque também o consumidor, né, hoje ele está mais consciente, então por que comprar, o que comprar, a quem comprar, como usar, como descartar, né, que é outra questão fundamental. Essas conscientizações têm levado, né, a responsabilidade social das organizações a um patamar realmente muito elevado, né? Ou seja, a régua está cada vez mais alta, né? Então, nós estamos tendo aí uma régua cada vez mais alta em termos de exigências do nosso próprio público consumidor, né? Precisamos repensar a questão, né, de reduzir consumo, de reciclar, reutilizar, que são os 3 R's aí fundamentais, né, que nós temos. Hoje, na área de alimentação, né, as pessoas estão buscando alimentos mais orgânicos, né, mais naturais, sem muito agrotóxicos, né, que estão sempre aí. O próprio consumidor aqui está envolvido, né, nesse processo seletivo, né, de consumir. Então, tudo isso são questões fundamentais. E aqui, ó, né, o que nós estamos falando hoje, as pessoas hoje estão, né, planejando bem, né, o seu consumo, estão cuidando mais do lixo, né, inclusive da coleta até seletiva do lixo, que é uma questão fundamental. Eu, particularmente, acho que nós ainda temos que avançar muito nisso, né? O próprio empreendedor ali, né? Como é que ele utiliza, né, o seu resíduo, né? Como é que ele separa esse seu resíduo? Como é que ele trabalha isso, né? O próprio empreendedor também avaliar os impactos que ele consome, né? E outra coisa, né? Reutilizar, né, produtos e embalagem e valorizar a responsabilidade social das empresas, né? Então, tudo isso, né, tem feito muita pressão e fazendo com que a responsabilidade social das organizações ganhe força, ganhe corpo, e isso é muito bom para todos nós, né? De uma maneira geral, nós vamos realmente ter elementos aí fantásticos para a gente estar trabalhando, né? Então, são elementos que vão tensionando, né? Que vão pressionando e vão mudando, né, o próprio comportamento das pessoas na sociedade. Eu, Marco, como empreendedor, sim, parece que colocaram mais 2 R's aí, né? O recusar e o repensar, né? sim, tem também. Bem colocado, Geraldo. Exatamente. Colocaram, né? Isso aí é para a gente estar realmente repensando, né, Geraldo? E isso é fundamental, né? É uma questão que nós temos cada vez mais que estar atento, né, a essas questões. Obrigado aí, Geraldo, pela lembrança aí. Viu? Muito bom. E também aqui um outro assunto que nós estamos envolvidos nele o tempo todo, né? Espera aí, eu sou empreendedor, eu vou estar envolvido nessa questão toda de diversidade, né? Com certeza, né? Até porque como que nós nos comportamos hoje na sociedade, essa questão hoje, né, do politicamente correto em tudo aí que está sendo feito, mas nós temos que ter muita consciência, né, sobre a questão da diversidade, do respeito, da inclusão, da equidade, né, que são questões fundamentais. Então, eu coloquei esse tema aqui porque isso também leva, né, a uma questão. Eu estou como empreendedor, meu negócio cresceu, eu estou precisando de pessoas para trabalhar comigo. Eu tenho aproveitado pessoas, né, com necessidades especiais, né, pessoas com deficiências, sejam mentais ou físicas. Eu tenho utilizado isso, né, na minha empresa, no meu negócio. Eu estou fazendo esse trabalho de inclusão que está aqui, e sobre isso eu queria até
citar um trabalho importante, né, que o meu sobrinho Leonardo, né, que tem feito um trabalho no Instituto Mano Dal muito bacana com pessoas com deficiências mentais, né, intelectuais, né? E ele tem feito um trabalho, inclusive, de parceria com outras empresas, porque lá é um instituto de aproveitamento dessas pessoas, né? E hoje não é simplesmente ficar naquele discurso de cumprir cota, né? Ah, eu faço porque eu sou obrigado a cumprir cota, né? Mas nós temos que realmente trabalhar com isso. A questão hoje do trabalho que o próprio PPE tem feito, né, de combate ao etarismo, né, porque muitas vezes as pessoas, isso na nossa sociedade ocidental é muito forte ainda, que as pessoas, depois de determinada idade, estão velhas para o trabalho, não podem ser aproveitadas, o que é, né, uma questão realmente muito séria. Então, nós ainda temos que evoluir muito nessas questões, né? E isso diz respeito a essa responsabilidade social das organizações, né? Como que nós estamos tratando disso na sociedade? Eu estou tratando disso de que forma? Como é que eu estou lidando com isso? Eu, como empreendedor, né? Como é que eu estou lidando com essas questões? E aquilo que a gente falou lá atrás, a sociedade está de olho nisso o tempo todo, a mídia está de olho nisso o tempo todo, e essa questão, por exemplo, do capacitismo, né? Achar que as pessoas com deficiência são, né? Não podem ser aproveitadas, né? Que elas não têm condições de o trabalho. Eu estou citando esse exemplo aqui porque o próprio trabalho hoje do IPPE dentro disso tem mudado realidades, né? Tem mudado realidades, né? Esse trabalho que eu citei lá do Instituto Mano Dal também, do meu sobrinho, tem feito aí, mudado, né, muita, né? Então são entidades, né, e diversas outras que têm feito um trabalho realmente fantástico. E eu, como empreendedor nesse momento, isso diz respeito à minha responsabilidade social, né? Porque responsabilidade, o que que é? É eu responder pelos meus atos, pelas minhas decisões, aquilo que eu estou causando de impacto, né? Então, nós vamos falar até um pouco mais à frente sobre essa questão até da ética nisso aí, porque muitas vezes existem, né, dilemas, né? Dilemas éticos até, né? Agora, trabalhar bem todos esses temas que aí estão apresentados, né, faz parte dessa diversidade que nós estamos envolvidos, né? E não tem como fugir disso, né, pessoal? Não tem como. Então, vocês estão vendo que eu estou colocando aqui alguns ingredientes, alguns elementos que vão mostrando a responsabilidade que nós, empreendedores, temos perante a sociedade, de todas as nossas ações, né? E precisamos trabalhar muito fortemente essas questões de uma maneira global, ok? Outra questão, isso aqui são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criados pela ONU, né? Ela ampliou isso em 2015, né? E o período de 15 anos até 2030 para ser atingido isso em escala mundial. Nós tivemos aí, a maioria dos países são signatários, né? Ou seja, assinaram o ODS, né? Que é o Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, que tem todas essas diretrizes aí, esses objetivos, né? Objetivos são alvos. Então, o que que esses organismos internacionais, na verdade, estão fazendo? É o seguinte, olha, nós precisamos trabalhar isso aqui numa escala global, né? E isso vai pressionando a minha responsabilidade como empreendedor, obviamente, né? Porque nós ainda vivemos um quadro no nosso país, né, de muita desigualdade social. E isso são questões que todos nós temos que buscar resolver, né? A responsabilidade, ela é individual e é coletiva. Então, nós temos que correr atrás da erradicação da pobreza, né? Questão da fome zero. A gente vê pessoas ainda passando fome na sociedade, é um negócio terrível, né, pessoal? Então, a gente fica vendo aí essas entidades, né, fazendo trabalho de doação de alimentos, essas questões todas, mas
é muito triste, né? A gente vê esse quadro ainda dentro da nossa sociedade. Então, na hora que eu falei no início que o objetivo nosso aqui é refletir, discutir e rever as ações que nós estamos fazendo, nós precisamos pensar muito seriamente nisso, né? Boa noite, Elaine. Elaine chegou aí, tá dando boa noite. Então, essas questões são essenciais, né? Bem-estar, saúde e bem-estar da população, educação de qualidade, igualdade de gênero, nós acabamos de falar, água potável, energia limpa, trabalho decente, crescimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, redução da desigualdade, o item 10 aí, que tem tudo a ver com o que nós estamos comentando, cidades e comunidades sustentáveis, que nós vamos falar na sustentabilidade, né? O consumo e produção responsáveis, nós falamos aí agora, ação contra a mudança global do clima, tem tudo a ver também com a questão do meio ambiente, né? Da sustentabilidade também, a vida na água, né? Como é que nós estamos tratando, né, dos nossos rios, mares, né? A vida terrestre também, como é que nós estamos cuidando disso, paz, justiça, instituições eficazes, parcerias e meios de implementação. Aí você fala assim, nossa, mas isso é muito global. Não é global. Essa responsabilidade, isso não é um trabalho da ONU, esse é um trabalho nosso. Nós temos um organismo internacional que criou esses objetivos, essas metas. Nós já estamos em 2024, temos 6 anos pela frente. Nós vamos conseguir, né, atingir isso aí? Então, são questões que nós temos que pensar, repensar e agir, né? A sociedade como um todo, né? É uma responsabilidade individual e coletiva. Não é eu virar e falar assim, isso é responsabilidade da ONU, a ONU que se vire com isso. Não. Eu tenho que agir aqui na minha comunidade. E como é que eu vou agir aqui na minha comunidade, né? Então, nós temos que trabalhar isso de uma maneira bem forte, bem interativa, né? Para que consigamos superar isso aí. Muito bem. E agora uma questão também de grande relevância. Nós vamos falar em ética, né? Responsabilidade social, tem que falar em ética, né? E é muito difícil um negócio prosperar de maneira sustentável sem ética, né, Geraldo? É muito complicado. Pode até prosperar, nós sabemos que tem coisas que prosperam, mas isso é a escolha, é a melhor escolha, né? Pelo bem comum, porque de uma maneira ou de outra, né? Quando você faz alguma coisa de maneira que vai ferir alguém, que vai atingir alguém, né? É, não é uma coisa boa, né? Então, essa escolha do bem comum aí, de trabalhar a ética, ela é fundamental para o empreendedor, né? Um empreendedor que entra em esquemas de corrupção, né? Junto com o seu fornecedor, junto com outras pessoas, se ele tiver um sócio, se ele tiver outras pessoas com ele, né? Ele está ferindo um aspecto importante. E essa é uma questão, inclusive, que tem um trabalho bacana da Betânia Tanuri, que é uma professora e consultora hoje, né? Tem até a empresa dela, Betânia Tanuri. Ela fez alguns anos atrás, quando ela fala sobre essa questão da ação cultural brasileira, né? O que está no centro do modelo de ação cultural brasileiro? O que está no centro desse sistema de ação cultural brasileiro se chama impunidade, né? Então, isso é uma questão muito séria, né? Temos visto coisas aí que realmente não dá para conviver, né? Se a gente quer ter uma sociedade realmente com responsabilidade, né, e com sustentabilidade, nós temos que mudar muito isso. Então, essa busca aí do bem comum nos leva, né, a pensar que o seguinte, o empreendedorismo não trata apenas de criar um negócio, de começar uma atividade, buscar um negócio lucrativo, né? Não, mas também de assumir efetivamente, né, essa postura aí da responsabilidade social aonde você atua, né? Na sua comunidade, ali na sociedade que você está. Então, essas questões da ética, né, o empreendedor sempre deve agir de maneira ética, né? E pautar em cima disso.
que é o mais valioso, né? Eu, graças a Deus, né, meu pai falecido, foi uma pessoa muito íntegra, muito honesta, e deixou esse legado para toda a nossa família. Nós somos 7 irmãos, né? E todos nós, graças a Deus, graças a esse legado do meu pai, né, seguimos esse caminho, né, pelo bem comum, né, o caminho realmente de agir sempre de maneira ética dentro da sociedade, em tudo que a gente faz. Então, não tem nada, né, que vai fazer a gente fugir disso, né? E você fala assim, você já teve algumas tentações na sua vida de entrar em alguns esquemas, né, de coisas erradas? Várias. E sempre neguei e saí, né? Então, se a sociedade, se nós individualmente, coletivamente, começamos a agir dessa forma, a gente muda a cara da nossa sociedade. Então, o que eu estava falando desse trabalho da Bethânia Tanuri é exatamente isso, né? Temos que reverter isso, né? E não é simplesmente virar e falar assim, não, é porque é assim, sempre foi assim, sempre será assim. Porque, com certeza, né, todos nós aqui, nós estamos pensando que país, que sociedade nós vamos deixar aí para as futuras gerações, né? Então, a nossa responsabilidade é fundamental. E nós, que somos empreendedores, principalmente, né? Porque nós temos um papel na sociedade que é fundamental para essa mudança. Mas existem os dilemas éticos, né? Vocês estão vendo aí essa figura, né? O capetinha aí do anjo, né? Opa, faz isso, não, faz aquilo, né? Isso aqui que é melhor, isso que é melhor. São os nossos conflitos, né? Então, esses dilemas éticos, muitas vezes, eles são muito grandes. E numa sociedade com tanta desigualdade social, isso se torna, né, muito nítido, muito claro, né? Olha aqui, ética não é algo que dá conforto, é algo que nos coloca dilemas, né? Coloquei algumas imagens aqui para a gente pensar nisso. Eu vou ter um negócio que polui, eu vou ter um negócio que suja, eu não tenho responsabilidade social, né, nem com a reciclagem de lixo, nem nada, né? Como é que eu estou cuidando, né, essa imagem aí de cuidar do planeta? Porque é a nossa casa, né? O Elon Musk fica olhando para o céu e fala assim, nós vamos para Marte, né? Vamos habitar Marte. Mas a nossa casa é aqui, né? E nós podemos cuidar melhor dela. Então, essas questões são essenciais para todos nós. Então, nos dá dilemas e muitos dilemas. Como é que nós vamos cuidar da nossa casa? De que forma? Porque uma ação minha, individual, eu não fazer aproveitar adequadamente, né? Fazer um descarte de um lixo de forma correta, eu estou contribuindo de uma maneira negativa, né? Eu, individualmente. Eu sou empreendedor, acabei de falar, eu tenho ali meus resíduos, né, do meu trabalho. Como é que eu estou descartando isso? Como é que eu estou cuidando disso, né? Então, é cada um fazer a sua parte da melhor maneira possível. E tem muitos dilemas, né? Os dilemas são vários, né? O Ronaldo colocou aqui, mudança de hábito é divisor de águas. Com certeza, Ronaldo, né? E para mudar hábito tem que ter um negócio chamado disciplina. Você não muda hábito se não tiver disciplina, né? É uma questão que de vez em quando eu fico vendo aí, né? E eu gosto muito de ver algumas questões colocadas pelo Bernardinho, treinador de vôlei. E o Bernardinho é um cara que teve muito sucesso aí, ganhou tudo que ele fez por isso, né? Ele fala muito nisso, viu, Ronaldo? Essa mudança de hábito mesmo, né? Passa pela disciplina, e a disciplina é o nosso grande guia para isso. Como é que eu mudo o hábito sem mudar, sendo indisciplinado? Tem jeito, eu tô empreendendo, estou fazendo alguma coisa, eu tenho né, uma atividade qualquer. Como é que eu vou trabalhar isso, né? Então, tem muitos dilemas envolvidos nisso. Ao mesmo tempo que você quer cuidar bem dessas situações todas, ter mais responsabilidade social, mas tem questões que geram esses dilemas, né?
Então, nós precisamos pensar muito nisso em termos globais na sociedade e como que nós, individualmente e coletivamente, estamos comportando. Mas eu não posso ficar sempre transferindo para o outro essa responsabilidade, né? E o empreendedor vai ter essa responsabilidade aí de uma maneira muito intensa, né? Muito intensa. Outra questão que a gente lida aí, que é um questionamento que a gente tem que trabalhar com ele de uma maneira forte, né? Está ligado a assédios, né? Tanto o moral como o sexual, porque isso também é uma questão que permeia a própria internamente, né? Dentro de qualquer empresa, né? Você assediar moralmente, você está descumprindo uma questão, fazendo uma coisa absurda, né? E nós ainda temos muito essas práticas, né? Muito, né? A pessoa acha que tem um pouquinho de poder ali e humilha, né? Faz um deboche, né? Faz pressão, ameaça, né? As pessoas que estão com ele ali, estão trabalhando com ele, né? O assédio sexual, né? É outra questão seríssima também, que graças a Deus também nós estamos aí com uma postura, né? Mudando muito essa postura na sociedade, e isso é muito bom porque a gente vai, de uma maneira ou de outra, conscientizando, né, as pessoas para isso. Pra vocês terem uma ideia, há pouco tempo atrás, aí, uns 6 meses atrás, uma grande empresa, aí nós tivemos um caso de assédio moral e sexual ao mesmo tempo de um diretor, né, da empresa envolvendo isso aí. Então, são casos que a gente tem que combater o tempo todo. Porque quando nós estamos falando em responsabilidade social, é da porta para dentro e da porta para fora, né? É internamente no seu negócio e externamente na comunidade. Então, nós precisamos trabalhar isso o tempo todo, internamente. Como é que eu estou com isso, né? Eu estou ali humilhando a pessoa que trabalha comigo, eu não estou tratando ela bem, com dignidade, né? E a gente vê muito isso, né? Então, nós precisamos pensar e questionar isso o tempo todo também, dentro dessa questão. Então, o empreendedor, nesse contexto, né, ele assume aí um papel fundamental, né? E através das suas competências, que está ligado ao seu conhecimento e às suas habilidades, e associada a essa questão ética, ele pode, né, gerar um impacto muito positivo, muito proveitoso, né, na sociedade e no meio que ele está inserido. Então, nós não podemos nunca esquecer disso, né? Essas iniciativas, né, para a construção aí de uma comunidade melhor, de uma sociedade mais equitativa, e esse trabalho todo, né, nosso como empreendedor, ele é essencial, né? E não é só do empreendedor, é de todos, né, dentro da sociedade. Então, nós podemos falar que um compromisso social com a gestão do negócio. Antigamente, a gente falava, né, que responsabilidade social era uma obrigação, né? Nós vamos ver aí que não é, né? Que isso mudou e mudou muito. E nós temos que trabalhar isso de uma maneira realmente muito forte. E aí, né, são questões que nós temos que pensá-las o tempo todo. Então, uma empresa socialmente responsável, né, ela vai ter compromisso, né? O empreendedor ela vai ter ética, vai ter transparência, ela é sustentável, ela vai ter essas atividades todas aí dentro da sociedade. E o empreendedor tem um grande poder de fazer a diferença em suas localidades, impactando positivamente a sociedade e o meio ambiente, né? Então, é isso que eu queria, principalmente, que a gente pensasse bem, que na hora que eu falo que o empreendedor tem esse poder de fazer a diferença, isso é uma grande verdade, pela sua própria influência ali onde ele está atuando, né? É uma questão realmente fundamental, né? Que ele vai trabalhar com ela. Então, ele tem um poder enorme de fazer essa diferença na sua localidade e impactar de maneira muito positiva, né, a sociedade e o meio ambiente. Então, são ações individuais contribuindo, né, para fazer essa diferença. E, ainda dentro dessa questão, né, que nós podemos falar aí o seguinte, na linha do tempo do empreendedorismo, né, o que acontece?
nós vamos ter aí que a responsabilidade social, hoje esse termo sustentabilidade, né, eles nasceram exatamente dessa questão, desse impacto e dessa pressão de fazer as coisas mudarem, né? Mas nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Se a gente fizer um recorte aí de pouco tempo para cá, não vou nem muito atrás na nossa história, não, né? Mas no próprio, quando as organizações realmente começaram a, a, a ter uma preocupação maior com isso, né? Isso foi da década de 50 para frente, 60, 70, né? Com a questão social, né? Porque o foco ele era muito econômico, muito econômico. E essa questão de pensar em sustentabilidade é agora, né? Esse termo, inclusive, ganhou forças agora aí recentemente, até que o Maurício falou aí no ISG ou no ESG, né? Nas questões ligadas ao impacto ambiental, social e de governança, né? Que são fundamentais hoje. Então, aqui nós tivemos, num primeiro momento, um foco, né, na linha do tempo, aí, nesse recorte, um foco mais econômico, né, nesse primeiro momento. Inclusive, o objetivo era o lucro, e não tem nada de errado com o lucro, não, né, gente? A gente tem que desmistificar isso também. Não é que tem nada errado, mas é porque o foco era muito só no lado econômico mesmo, em resultado, em lucro e tudo mais. Não existia tanto essa preocupação com a questão social e ambiental. Isso veio num segundo momento, que é exatamente a partir dos anos 80 aí para frente, isso ganha força, você passa a ter essa preocupação com o econômico, mas o social ganha muita força nesse momento, né? E já agora, recentemente, né, nós tivemos aí o ISG, ou ESG, né, com foco nessa questão do meio ambiente, social e de governança. E aí ganha-se força aqui a questão da sustentabilidade, né? Inclusive, quando a gente fala aí tem um dos grandes investidores aí da BlackRock, que é um grande fundo hoje de investimentos, né? E essa instituição, eles, na verdade, eles mandam hoje, controlam o mundo, viu? Se você for pegar o fio condutor deles, é um negócio assustador, né? A quantidade de empresa que está ligada, que eles têm participação. Alguém colocou aqui, né, que a questão ligada à agricultura familiar, né, também, isso é fundamental. Então, a BlackRock, né, tá ligado a esses movimentos aí, e ele, por exemplo, esse investidor, ele chamou muita atenção para essa questão do investimento das empresas no ambiental. Então, isso ganhou uma conotação no mundo gigantesca, é impressionante, né? E essa questão da sustentabilidade vem por aí também, que ele trabalhou muito isso, e isso, né? Estou vendo o nome dele aqui, é o Larry Fink, né? Larry Fink, que é esse grande questão que nasceu essa questão forte da ISG, a ESG, com essa conotação da sustentabilidade, né? Então toda essa evolução aí nessa linha do tempo da responsabilidade social, ela ganha muita força, porque na verdade tudo envolve responsabilidade social, tudo envolve, né? Na hora que eu falo que eu preciso ter hoje uma responsabilidade econômica, o meu negócio precisa ser sustentável economicamente, até para que ele tenha resultados, que eu consiga gerar empregos, né? Pagar tributos, eu preciso ter o meu negócio dando retorno, né? Financeiro. Mas eu não posso esquecer do meu papel fundamental social e das ações que eu posso fazer, principalmente naquele quadro que a gente falou das nossas desigualdades sociais, né? Então, Professor, sim. professor, boa noite. É o Ronaldo Adriano falando com você, tudo bem? Ô, Ronaldo, você tá bom? Tudo bem com você? Beleza.
Só desculpa o atraso aí, mas estamos juntos. Seja O que eu bem-vindo. percebo é o seguinte: essa questão da sustentabilidade, né, principalmente com relação às empresas, né, eu vejo muito que esses programas de educação ambiental, eles, segundo o que eu aprendi, tá? Se eu me corrija se eu estiver errado, eles já existiam na década de 70, né? Só Sim, que o governo militar falou ordem, progresso e pau na máquina, depois a gente resolve. Então a gente vê grandes corporações aí, né, com esse programa agora, né, de educação ambiental, ESG, né, que na verdade não é o novo, é o renovo, né? sim, E aí o que mais me entristece é o seguinte: depois de um território ocupado, são poucos que fazem de verdade essa tarefa, né, de trazer a comunidade escolar para entender o processo da empresa, sim. né? Agora, a gente como pequeno empreendedor, inclusive eu escrevi aí até a questão da agricultura familiar, né? A Ah, foi agricultura você, né? familiar é um Sim, espetáculo, porque utiliza de meios, né, digamos assim, rústicos, sem utilizar muito para a questão do agrotóxico, né? exatamente. Seria uma forma, né? Apesar que o Produz, agrotóxico é o mal necessário, né? A gente mas, vê mas também aí que na familiar, né, ela fica mais não orgânica, né? existe. Né? Exatamente. Então, Mas aí o que me entristece é digamos assim, a gente você está começa a onde, pedir. Ronaldo? Você está em qual localidade? Eu estou em Betim, Minas Gerais. Betim, tá. Ok. Isso. Então a gente vê isso aí. Inclusive, você me cutucou a onça aqui agora. Será que a, a poderosa Fiat Automóveis, né, que é uma grande empreendedora, fez esse programa de educação ambiental? Bom, é só uma pulga atrás da orelha que eu vou deixar para a turma aí. Porque a gente sabe que os órgãos ambientais, né, o Ministério Público, né, Sim, eles gostam muito de cobrar muito, né? Então eles geralmente fazem coisa para inglês ver. Mas eu acredito sim, também que não seja o foco nosso, até porque a gente está falando de empreendedores que estão começando, né? Igual o meu caso. sim, Mas o senhor me despertou uma coisa até então, eu não havia pensado nisso, né? sim. Uhum. Assim, a gente vê que também era um outro país, né? Era um outro ambiente. Eu não estou dizendo que eles são todos culpados, né? Mas eu acho que esse curso de hoje ele vem assim demonstrar uma potência muito grande, uma mudança de mentalidade, né? A Sim, gente está exatamente. começando agora, então a gente tem vários atores aí, né? Tem o seu Afrânio, tem o Geraldo, né? A turma toda que eu estou vendo aqui. E aí a Sim, gente vê que são grandes potencialidades, né? Que sim. vai trazer essa mudança de perspectiva ambiental. Exatamente. Muito bem colocado, viu, Ronaldo? É isso mesmo. E o grande objetivo nosso é esse, né? É a gente, que eu falei lá no início, né? A gente está discutindo, refletindo e agindo em cima dessas questões, né? Efetivamente, né? E contribuindo principalmente para isso, porque nós temos sérios problemas, né, estruturais na sociedade brasileira e nós vamos ter que exatamente correr atrás dessas questões. Então, pessoal, só para a gente alinhar aqui essa questão da evolução, isso é muito importante porque todos os movimentos, inclusive que a gente falou da comunidade internacional, né, de empresas e tudo mais, o que o Ronaldo falou aí, Ronaldo, sobre a Fiat, né? Com certeza uma empresa que preocupa com isso e tem, né, ações aí dentro disso, até porque ela tem alguns programas lá que eu conheço, né, porque tem um grande amigo meu que está lá dentro, que ela tem essa preocupação. Mas hoje a indústria automobilística, por exemplo, né, ela está num processo de mudança hoje para carro elétrico, carro híbrido e tudo mais, que vai ter muito a ver com todos esses programas aí que a gente está comentando, né? Uma das questões que a gente vê muito aí de grandes representantes aí no mundo inteiro é essa preocupação mesmo, né? E essa evolução.
Então, obviamente, que na hora que a gente cita, né, algumas pessoas aí que vão fazer a coisa pipocar mais fortemente, né, é exatamente dentro desse contexto. Ô, Muito, professor, pois não. inclusive, só falando aí, né, eu queria até entender, apesar que não é foco do assunto, tá, gente? A questão da indústria farmacêutica, né? A gente sabe que ela, ela tem um poder de gatilho financeiro muito grande, né? Uhum. E aí a gente vê vários, né, colegas empreendedores, né, com excelentes experiências, né, de não só, né, na questão de estética, muitas das vezes, e a gente sabe também da burocracia que tem, né, de se Sim, patentear alguma coisa no Brasil. Até porque esse, essas patentes, né, a gente vê que elas demoram muito e às vezes o empreendedor tem uma solução ali caseira, né, digamos assim, sim. né, que às vezes não causa nem efeito colateral, mas a indústria farmacêutica, mais os órgãos de controle, é, burocratizam muito para a pessoa obter essa patente. E Sim. aí, sobre me falando isso aí, veio isso na minha cabeça. Será que essas indústrias têm esse aspecto? Porque a gente sabe que o detalhe deles é vender, né? E aí a gente fica nessa dúvida aí. É um segmento essencial para todos nós, né? Mas eu, particularmente, né, eu não conheço em detalhes essa atuação aí deles, mas a gente sabe que tem muita coisa envolvida, né? E, obviamente, o que você falou, a indústria farmacêutica hoje, ela tem um poder violentíssimo, né? A gente vê aí, nós saímos aí da pandemia, né? O que foi isso, né? Em termos de repercussão dos próprios laboratórios, né? E tudo mais no mundo inteiro. Então, são questões realmente que levam a isso. Mas o que eu acredito, viu, Ronaldo, é que, independente dessas questões, eu acho que o mundo, né, precisa efetivamente acordar para essas questões maiores ligadas aos aspectos sociais, né? Porque eu, nas minhas orações diárias, tá, eu sempre faço, né, uma reflexão sobre essa desigualdade, né, que ela, por que isso precisa ocorrer, né, dessa forma. Na hora que você vê pessoas aí realmente passando necessidades extremas, né? Então, a própria indústria farmacêutica também, eu acho que ela tem que trabalhar muito em cima aí de muita coisa, mas os avanços, né, na área da saúde, né, de uma maneira geral, são fundamentais, né? A gente vê aí, eu estou falando aqui porque eu tenho feito alguns trabalhos aí, né, dentro da área de saúde aí. É, a tecnologia hoje, né, na área da saúde é um negócio fantástico, né? Então, na indústria farmacêutica, a mesma coisa. E o investimento em pesquisa é muito forte, né? Porque esse pessoal investe em pesquisa também é muito valioso. Então, assim, é difícil. A gente que não está dentro, né, para você falar alguma coisa, né? Mas eu acho que todos nós temos que ter, né, essa conscientização global sobre essa responsabilidade social de toda e qualquer organização no Brasil e no mundo, né? De uma maneira ampla. Então, é isso que a gente tem que caminhar. E nós, eu acho que a grande pegada aí vai ser exatamente isso, a gente caminhar para isso. Tá? Ok, Ronaldo? Exatamente, igual o senhor falou, a questão de a produção de insumos, né, para a gente que é empreendedor, eu não sei cada colega que está participando aí, né, com qual projeto trabalha ou que empreende. Essa questão dos insumos, ela é muito interessante, até porque o descarte disso, o reaproveitamento disso é uma coisa fundamental para ter sucesso, né? Agora, Exatamente. agora o que a gente percebe é, em grande escala, né, é o descarte vulnerável, né? As coisas cada vez mais supérfluas, mais não sei o quê, né? E as coisas mais, digamos assim, rudimentares, só me corrija se eu estiver falando a palavra errada, né? Por exemplo,
suponhamos uma pessoa que é um sapateiro, por exemplo, né? É um empreendedor fantástico, né? Se ele tiver uma dinâmica de reproduzir, tiver uma expertise de direcionar todo o seu trabalho para... Caiu a tela, professor. É, caiu aqui, Não, vou voltar. voltou. Espera aí que eu tenho que Então, abrir. Vou ter que... Ô, Ellison, caiu aqui, eu vou ter que voltar. Você podia... Deixa eu... Para você, tá como, professor? Tá totalmente expandido? Não, ainda não, eu vou expandir aqui. Para mim, expandiu. Abriu aí? Beleza, agora é só compartilhar. ok, voltou, professor. Hein? Agora é só Voltou? compartilhar. Ainda não apareceu aqui. Espera aí. Não está totalmente expandido aqui, não, professor. Quando for para escolher, você escolhe que está totalmente expandida. Para você, tá como a visualização? Espera aí, deixa eu voltar aqui. Entrou? Certinho, professor. Podemos dar continuidade. Deixa eu caminhar aqui. Então, a visão contemporânea hoje, né, dando sequência aí, ela está em cima disso aqui. Vocês lembram que lá no início nós falamos, inclusive, nas ações até sociais, mas de maneira... eu, como empreendedor, eu tenho a obrigação, né, de estar lidando com essas questões? A gente sabe que não, mas hoje, né, a responsabilidade social é o resultado da obrigação de você, como empreendedor, prestar conta aos seus diversos públicos, né, chamados stakeholders, né, sobre essas suas atividades, operações e tudo mais, envolvendo, né, a dimensão econômica, mas também social e ambiental. Então, é isso que é a visão hoje bem contemporânea. Então, nós podemos aqui, nessa questão, falar sobre os estágios de desenvolvimento e conscientização social, né? Você tinha, num primeiro momento, essa abordagem da obrigação social, ou seja, é um aspecto até mais legal, né, de você estar fazendo. Depois, o momento da reação social, essa abordagem da reação social, você estava reagindo a uma pressão da própria sociedade. E hoje, né, nós estamos num momento de sensibilização social. Então, é esse que é a grande questão que nós temos que trabalhar, é que todos estejam sensibilizados e atuem de maneira proativa nessa questão da responsabilidade social. Uma questão também que tem hoje, que nós, empreendedores, né, e vocês também podem usar, é a ISO 26000, né, e a NBR, né, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 16001. E ela traz algumas diretrizes, né, sobre a responsabilidade social. E nessas principais diretrizes, ela aborda esses itens aqui, né? Os principais itens relacionados lá estão ligados aos direitos humanos, que a gente já comentou aqui também, né? Que tem tudo a ver com essa questão do respeito aí, principalmente, da equidade, né? As práticas trabalhistas, né? Se você, como é que você está lidando com isso em termos da relação com as pessoas que trabalham com você, né? O foco aí na questão do meio ambiente, trabalhar a sustentabilidade, né, principalmente. Práticas operacionais justas diz respeito a como que você está operando, né? Como é que você está atendendo os seus diversos públicos, né?
ter uma participação em desenvolvimento na comunidade que você está inserido e respeitar as questões do consumidor, né? Até porque também, na hora que a gente fala na questão da evolução do consumidor, as questões hoje do direito do consumidor também é uma questão forte, né? E aquilo que a gente falou da conscientização do consumidor, hoje ele está cada vez, né, mais integrado nessa questão e hoje o empreendedor também precisa estar atento a isso, né, esses direitos que muitas vezes estão aí envolvidos nessas questões. Ô, Então, isso, professor, sim, essas práticas trabalhistas aí envolve a questão de classe, movimento sindical? envolve tudo, né, relacionado às relações de trabalho, porque como é que você está lidando com isso, né? É a valorização dos empregados, o seu relacionamento, né? Inclusive com os sindicatos, porque o sindicato hoje é uma entidade forte, né? Até porque na área trabalhista, um acordo ou convenção coletiva hoje passou a ter mais poder do que a lei, né? Dentro das relações trabalhistas. Então, aquilo que está lá acordado, aquilo que está lá negociado num acordo coletivo entre empresa e sindicato, ou entre sindicato com sindicatos, que é a convenção, você passa a ter ali um instrumento muito valioso, muito forte. Mas essas práticas estão relacionadas a tudo, né? A questão de pagamento, de salários, né? De respeito ao trabalhador, as questões legais envolvidas na relação capital-trabalho, né? Então, está tudo envolvido aí, ok? Maravilha. Muito bem. E aí, né? Quais seriam os principais benefícios que uma empresa socialmente responsável gera, né? Ela gera várias coisas, né? Então, uma pequena empresa aqui, né? O que ela gera? Ela gera esse ambiente de cooperatividade, né? Entre as pessoas que ali estão, né? No seu negócio. Cria uma vantagem competitiva do seu negócio, ou seja, você passa a ter vantagem em relação aos seus concorrentes, por isso que é vantagem competitiva, né? Você passa a ter ali um posicionamento de vantagem em relação a outras empresas, gera maior valor agregado e reconhecimento do negócio. Esse valor agregado tem a ver com o seu produto ou serviço, né, que você está gerando. A possibilidade de investir em inovação e desenvolvimento sustentável se torna realmente muito interessante. Passa a ter uma tomada de decisão pautada no benefício mútuo e não exclusivo, né? Não pensando só exclusivamente no seu negócio. Passa a ter retorno de investimentos em forma de parceria e benefícios sociais. Existem outros também, né, que a gente poderia falar. Vai criar senso de pertencimento dos colaboradores dos diversos públicos, né, que nós comentamos. Atende às necessidades da população no entorno ali do seu negócio. Estimula a movimentação da economia local e cria, né, uma reputação da empresa aí bem alta, né, diante da sociedade. E também garante a própria sustentabilidade do seu negócio. Então, como a gente pode ver, né, dentro dessas questões aqui, tá, são vários benefícios que uma empresa gera. E, em linhas globais, né, ela vai gerar principalmente também, né, resultados impressionantes, como reconhecimento dos próprios colaboradores, do seu público, dos fornecedores, dos clientes, né? Você passa a reter pessoas com você ali, talentos, né? E o mais significativo, impacto positivo e real no mundo em que vivemos. Então, isso que a gente está falando aqui é aquela história da sementinha, né? Você plantar ali uma sementinha, cuidar e essa coisa crescer, ter esse resultado valioso, né? No mundo em que vivemos, né? Aquilo que a gente falou da nossa casa lá, né? Numa escala global. Bem, e como é que a gente pode, né, implantar a responsabilidade social no meu negócio, empresa? Essa é a questão, né? Como é que eu vou fazer isso? Situação é muito complicado, né? Aquelas crenças limitantes que a gente viu lá na frente, né? Não tem nada disso de complicado, não, né? Na verdade, nós podemos trabalhar isso de uma maneira bem objetiva, bem simples, e fazendo pequenas ações, né, relacionadas ali à minha atuação
na comunidade. Então, aqui, né, como é que eu vou cumprir essa jornada, os degraus que eu vou fazer aí, o passo a passo nosso é esse aqui. Primeiro, conhecer sobre responsabilidade social, que é o que nós estamos fazendo aqui agora. E você pode pesquisar, inclusive aqui, nós vamos deixar aí um material de suporte aí para vocês, né, no final aí da apresentação, que vai estar disponível para todo mundo, né? Então, você precisa conhecer bem essa questão e principalmente o ambiente que você está inserido, né? É isso aí, Ronaldo, viver localmente, existir globalmente. Isso aí, excelente, muito bom. Eu vou mapear os impactos que eu posso causar, né? Os bons impactos que eu posso causar ali na minha comunidade, onde eu estou inserido. O que que a minha comunidade está precisando mais? O que que eu posso fazer? O que que eu posso ajudar mais, né? Então, é realmente ter uma atitude mais proativa, né? Junto à sua comunidade ali onde você está inserido. Trabalhar aí, definir os objetivos. O que que são os objetivos? Seus alvos, o que que você quer alcançar? Né? Eu fiz ali um mapeamento de onde eu vivo, vi que tem algumas necessidades aqui na minha comunidade, e eu vou definir o que que eu quero alcançar, né? Os meus objetivos dentro disso. Vou fazer um plano de ação, que é o próximo degrau que eu subi. Esse plano de ação exatamente é para implementar, né? Vou trabalhar essas ações na minha comunidade. Vou depois fazer uma avaliação dos resultados dentro dessas minhas ações, pequenas ações, mas que vão trazer um impacto positivo, e aprimorar a estratégia. Estratégias são as melhores ações, né? Eu vou sempre estar aprimorando essas estratégias. Então, como vocês podem observar nesses 7 degraus aí, nesses passo a passo, coisa simples, né? Conhecer, mapear ali os impactos da minha comunidade, definir os objetivos, o que eu posso fazer, como que eu posso fazer, elaborar esse plano de ação, que vai ser como que eu vou trabalhar isso, implementar as ações, colocar em prática, né? Avaliar o resultado disso e aprimorar essas ações o tempo todo, né? Esse é um movimento contínuo, né? De pequenas ações, um passo a passo para você trabalhar. Então, tem dificuldade nisso? Nenhuma, né? Basta pôr a mão na massa, né? Basta começar. Então eu, a partir de amanhã, já vou começar a pensar, fazer um mapeamento, né, Maria Vilela? O que que eu posso fazer na minha comunidade, né? E trabalhar em cima disso. Então, é essencial esse passo a passo aí dentro disso. Ficou claro, pessoal? Professor, Sim, professor, falando nisso, essa semana agora que passou, eu tive um trabalho lá na Serra do Cipó, né? E, você e esqueceu de aí a colocar gente. você esqueceu de colocar uma palavra aí. Na bela Qual? Serra do Cipó. Ah, sim, maravilha. E aí, o que você está me dizendo é uma coisa interessante, olha para você ver. A gente vê todo momento, né, aquela região ali, Serra do Cipó, Jaboticatubas, né? Eu vejo Sim, que o nosso grupo aí são pessoas que já estão assim com KM já um pouco avançado, né? E que têm uma sim, expectativa de criar alguma coisa ou criar uma renda passiva, né? sim, E aí eu estava observando a questão ali ao pé da serra ali, principalmente Jaboticatubas, a questão sim. dos empreendimentos, certo? Uhum. Que é uma forma de renda passiva, né? Sim, Não deixa de ser uma renda passiva, né? Porque a gente vê que ali é um local que, igual você falou, é belíssimo, né? Com várias oportunidades da pessoa se tornar um empreendedor, locando chácaras ou para finais de semana, etc e tal. E aí, rapaz, veio na minha cabeça aqui tudo isso que você está dizendo, né? A questão ecológica da coisa, né? é. Porque a gente sabe que a pessoa que é sitiante é diferente de morador, né? Uhum. Ele tem um costume totalmente diferente. E aí, essa aula de hoje, né, essa palestra de hoje, é uma excelente coisa para a gente entender, né? Porque, como se diz, no rádio, né, nas Itatiaias da vida aí, quer vender, né? É,
Com certeza. E ali a gente sabe que é uma reserva, inclusive, até de uma Sim, questão de sobrevivência, né, da própria comunidade, né, do modo geral, sim, principalmente a região metropolitana de Belo Horizonte, né, por questão de exatamente. abastecimento de água. E tudo que você está dizendo aí é bacana demais, que vem na minha cabeça aqui agora, né, essa questão do empreendedorismo. Porque às vezes a pessoa é um empreendedor pequeno, mas ele tem uma margem ali, ele tem uma gordurinha ali de 500 mil, às vezes ele não quer investir num negócio, ele quer fazer uma renda passiva, de ter um sítio, de ter É, criar uma área de lazer. Então, assim, bacana demais, viu? Top isso demais a aí. sua orientação. Muito obrigado aí, Ronaldo. Muito boa a sua intervenção. Obrigado aí, Maria Vilela. O que a gente vê aqui, então, de você trabalhar esses 7 passos aqui, é muito tranquilo, não tem dificuldade nisso, não, né? Eu estou inserido aqui na minha comunidade, vou avaliar, né? Mapear os impactos que eu posso provocar, os impactos positivos, né? Como é que eu posso ajudar? Na verdade, a palavra é ajudar mesmo, né? Vou definir esses objetivos, trabalhar isso, fazer um plano ali de ação, né? Implementar, avaliar, pronto, né? E fazer isso de maneira constante, né? E o que que isso traz de benefício para você, né? O que que vai trazer de benefício? Muita coisa, aquilo que a gente comentou lá atrás há pouco, né? Então, uma perguntinha que não pode faltar aqui para hoje, né, Geraldo? Quais ações de responsabilidade social se espera que um empreendedor assuma para a sociedade? Aí você fala assim, meu Deus do céu, está muito complicado essa pergunta. Tem até uma imagem bonita aí, né? Pessoas segurando uma cidade ali sustentável, né, com o planeta ali. O que que o empreendedor, então, pode gerar de ações de responsabilidade social? Nós vimos aí o passo a passo. O que que pode ser gerado em cima disso? O que que vocês acham, né? Que a gente pode gerar em cima disso? Ué, professor, na minha opinião, é questão de entender o meio que está inserido, né? E quais Sim, são as gravidades do seu empreendimento ou é, do ok, insumo que ele trabalha, que vai é, gerar resíduos, né? Digamos assim, resíduos ou até comportamento contrário ao ao negócio esperado, né? sim, Eu digo assim, por exemplo, se eu estou lá inserido lá na belíssima Serra do Cipó com o sítio, né? Tô ganhando dinheiro, eu tô tendo uma renda passiva aí diária ou mensal de 5 a 6 mil reais, né? Eu estou dando resultado. E agora, como é que eu faço com os dejetos que esse pessoal está deixando? sim. Esgoto, a Isso questão aí, das queimadas, o impacto social. Até porque aquela própria região, né? Como que eu estou inserido dentro daquela comunidade? Eu estou sendo um usurpador ou um empreendedor consciente? exatamente, com responsabilidade social, né? Isso Correto, aí, professor. isso aí, Ronaldo. Ô, Então, o Marco, que eu que a vou, gente... Pois não, Geraldo? naqueles 5 R's, tá? Os três que Sim, você já citou e mais no repensar e no recusar, sabe? Eu acho que exato, se o empreendedor tiver essa consciência e ele conseguir repassar isso para o cliente dele, ou para o próprio fornecedor, eu acho que é um ganho de escala muito grande para o planeta, só para a gente. exatamente. É isso aí. Bem colocado, Geraldo. Obrigado aí pela colocação. Então, vamos ver aqui algumas ações que são ações ligadas a isso aí que vocês falaram, né? De uma maneira bem interessante. Aqui, ó. O que que essas ações podem ser feitas? Eu posso desenvolver produtos e serviços socialmente e ambientalmente sustentáveis? Com certeza, né? Eu posso reduzir impacto ambiental? O Ronaldo colocou aí muito bem. Eu posso investir em programa de educação e saúde na minha comunidade, muitas vezes fazendo ações ali junto a essa comunidade. Usar produtos naturais certificados,
praticar ações de voluntariado, né? Eu até não tenho feito atualmente, não, mas eu fazia muito, eu tirava um dia meu chamado dia V, que era o dia do voluntariado, que eu fazia algum trabalho gratuito, sem cobrar nada, para algumas empresas, né? E eu vou até retomar isso. Outro dia eu estava pensando nisso, que é bem interessante, né? Coisas que você pode levar para outras empresas, fazer isso. É o dia V, não é o dia D, é o dia V. É o dia do trabalho voluntariado. Então, você fazendo isso de vez em quando, ali na sua comunidade, né? Levando alguma ação para isso, é muito interessante. Fazer doações para projetos e instituições sociais, que é uma questão também interessante. Promover a ética e transparência e combate à corrupção. Aquilo que a gente falou lá atrás. Nós queremos mudar a sociedade brasileira, tornar a sociedade melhor para as futuras gerações, nós temos que combater isso, né? E para combater isso é uma ação que a gente tem falado aqui, é individual e coletiva. Não adianta um fazer e o outro não, né? Respeitar os direitos humanos e reduzir as desigualdades, né? O empreendedor trabalha isso. Promover a diversidade e a inclusão, né? Comentamos isso também. E até desenvolver líderes ali e multiplicadores onde você está inserido, né? Você pode convidar essas pessoas para serem multiplicadores, né, dessas ações sociais na comunidade que você está inserido. E então existem diversas outras aí, né, o que o Geraldo colocou, né, de você trabalhar essas questões aí dos 5 R's, né, que é essencial, né, o que o Ronaldo falou também aí, é fundamental, o que o Maurício citou anteriormente aí sobre as questões de sustentabilidade. Então, são questões fundamentais, Marco, né? então no dia que te der esse estalo na cabeça aí, acho que o pessoal já está cansado de ouvir falar sobre isso, mas eu tenho um projeto voluntário lá na UFMG, chama Projeto Incluir, onde nós Sim, damos aula de educação financeira. E nós sim. abordamos toda essa parte, inclusive ambiental, que a gente trabalha modo de comportamento e não finanças pessoais. Ah, Então, um trabalho belíssimo lá, que a gente atende a comunidade, os vulneráveis, mas outras pessoas também. Segundo dia, se você quiser conhecer, fica à vontade, funciona aos sábados. É um trabalho 100% voluntário também. eu quero sim. Depois vou pegar o seu contato, põe aí para Uhum. mim no bate-papo aí, o seu contato, que eu vou te ligar para a gente Tá, fazer pode isso. deixar. Eu lembro até que uma vez você me comentou isso, você participou aí de um encontro nosso, e só que eu não peguei o seu contato, aí não teve jeito, mas eu quero ir lá sim. Será um prazer. Tem uma filha minha que está estudando lá na Federal também, que vai interessante, vou levar ela comigo. Ela faz qual curso? Relações Econômicas Internacionais. Eles têm uns trabalhos lá também bacana, tem uma liga lá também, que trabalha com questão na área financeira. Não sei se você conhece. É a oficina de educação financeira? Oficina. Chama Liga. Ah, tá. É uma liga que eles criaram lá no curso dela, eles têm feito um trabalho aí nessa Qual o linha. curso que ela faz, ô Marco? Relações Econômicas Internacionais. Na face. Lá na face? Na Pois é, a face. face tem parceria com a gente. Esse ano, É, os alunos da face estão frequentando o nosso curso por causa de uma oficina que eles têm lá. aí, tá Depois, se ela vendo? for aluna do professor Aureliano Bressan, pede para ela pegar mais dados lá, que ele é, inclusive, meu voluntário. É engraçado falar isso, mas é. Não, mas bacana. Eu vou entrar em contato com você, nós vamos combinar. É todo sábado, né? Todo sábado, de 8 ao Ah, meio-dia e meio. aqui, aproveitar esse papo aí, dar um outro pitaco aqui também, vocês estão me ouvindo aí bem? Vamos. É pitaco de novo, né? Contribuição só. Na própria UFMG, o Apolo Heringer, médico, ele criou aquele projeto Manuelzão, que pegou e está implementado dentro da faculdade, que todo aluno de medicina, quando vai para o interior fazer residência, ele é obrigado a dar aulas sobre recursos hídricos, sobre educação ambiental de uma maneira geral, incorporado ao currículo escolar da UFMG. Muito bom. Apolo Heringer. Você conhece, Geraldo? Geraldo, você conhece esse?
Está sem som. Geraldo, Está sem som, Geraldo. Esse projeto Manuelzão é aquele do Rio das Velhas? exato, exato. Exato. Esse projeto eu É porque conheço, projeto muito bonito, por sinal. o Apolo Heringer, ele é médico, né? E ele, inclusive, ele foi, a história dele, que eu convivi com ele um período em recursos hídricos, ele foi contemporâneo da Dilma. Rousseff pegou em armas junto com ela. Mas ele criou esse projeto, pegou esse projeto que deu certíssimo e está implementado, criou a cara, tem o jornal Manuelzão, o projeto, a revista, e todo aluno de medicina tem que implementar isso. Virou uma ação voluntária obrigatória, assim, obrigatória entre parênteses, né? É uma coisa que funcionou. Bacana demais. Muito bom. Ok, deixa eu anotar aqui, porque depois a gente sai daqui. Só um minuto aí que eu estou anotando o telefone do Geraldo aqui. 98989-1131. Obrigado, Geraldo. Muito bem. Então, vamos dar sequência aqui no nosso bate-papo. Vocês estão vendo que as ações são simples, mas a gente pode fazer. Bem, eu queria também citar aqui para vocês uma questão importante para a gente falar nela, que é essa abordagem subjacente da responsabilidade social das organizações, né? O que vocês acham que pode ser isso? O que está por trás, né, da abordagem social das organizações? O que pode estar? E isso, inclusive, existe, né? A gente tem visto aí algumas práticas ligadas a isso. O que está ligado? Olha aqui, é o que a gente poderia falar aí, chamar de impacto social insustentável, que é para cortar da agenda, né? E também para não fazer impacto social, né? Nós falamos aqui no ISG, né? Falamos na questão social, falamos aqui na todas as práticas ambientais, no verde aí, né? E esse termo aí, eu acho ligado à lavagem, né? É o que as empresas acabam fazendo muito mais de mascarar um resultado do que efetivamente ter colocado em prática aquilo ali, né? Então, usa muito, né, esse marketing, né, para falar que está fazendo ISG, que está fazendo responsabilidade social, que está cuidando do ambiente e tal, mas, na verdade, não está, né? Então, são impactos sociais insustentáveis, ou seja, essas empresas, graças a Deus, hoje elas estão, né, sendo muito bem monitoradas aí também, então elas acabam dando um tiro no pé, literalmente, né, que é uma questão muito séria, né? Então, os empreendedores aí, por favor, passem longe dessas práticas, né? Projetos iniciados, poucos finalizados, começa um projeto, mas não acaba, né? Para no meio do caminho. Então, aquilo que a gente viu aí de pequenas ações sociais ali, né? É questão para você dar sequência e continuidade sempre. Criar relações de dependência entre a empresa e iniciativas apoiadas, ou seja, usar isso, né, com outros objetivos, que não seja realmente desse resultado mais social, sustentável, né? E como não fazer impacto social? Trabalhar sem propósito, né? Propósito é aquilo, né, Geraldo, que, por exemplo, vocês estão fazendo lá brilhantemente, com o trabalho de vocês lá de voluntariado, que é aquilo que você faz, né, que faz a gente sair da cama todo dia para fazer, né? O que nos efetivamente motiva, né? Nos tira da cama ali para isso. A propósito, por que a gente faz o que a gente está fazendo, né? Então, quando você entra num trabalho de responsabilidade social sem isso, é muito difícil, né? Sem intencionalidade. Realizar projeto com foco em investidores e não nos públicos de interesse, ou seja, você está visando apenas retorno financeiro, né?
e não transformar verdadeiramente a comunidade local. Ou seja, o que você está fazendo não está acontecendo nada, não está mexendo em nada ali na comunidade que você atua. Então, esse impacto social insustentável, pessoal, é para a gente andar longe deles. Por favor, né? Não façam isso, passem longe, né? Porque não é isso que a gente quer. Mas eu coloquei isso aqui para chamar a atenção que essas práticas têm acontecido, né? Algumas organizações aí acabam, para fazer um marketing ali, né? Dourar a pílula, acabam fazendo isso aí. Ok? Professor, Sim. o que eu acho Pois não. engraçado é o seguinte: os grandes empreendedores, né, os grandes empresários, as multinacionais, o Ministério Sim. não é foco da situação, mas o Ministério cobra tanto, na hora esquece, né? Aí a gente vê, sem querer entrar em polêmica, né, a questão das Sim. mineradoras. Sim. A questão das mineradoras, né, é uma questão séria, porque é o que a gente costuma falar, nós dependemos da mineração? Sim, não tem como fugir disso, né? Ou então nós vamos voltar para a caverna, porque tudo nós dependemos da mineração. Agora, o que a gente prega é ter uma atividade mineral, né, mineradora, uma atividade mineradora com responsabilidade social e ambiental, né, para diminuir o impacto. Agora, é muito difícil, porque entra um interesse aí, né, financeiro, é muito dinheiro envolvido em muitas coisas. Eu mesmo aqui na nossa região, né, eu estou em Belo Horizonte, eu pego aqui as estradas para ir para o Rio de Janeiro, aí a gente sai daqui, anda aí 80 quilômetros só com caminhão de minério, né? Essas empresas mesmo, igual a Vale, né, já deveriam ter. Eu falei isso outro dia, inclusive, naquele encontro que teve lá da FIENG, no Minas Centro, imersão da indústria, né? Eu falei sobre isso lá, né? Porque esses caminhões tinham que sair dessa estrada. A Vale tinha que fazer uma estrada exclusiva para os caminhões dela, né? Todas as mineradoras, né? Isso lá na Austrália, por exemplo, acontece, né? Você não fica dividindo estrada com caminhões de minério. E aqui o poder público, é isso que você falou, né, Ronaldo? É muito relaxado, né? É, se o senhor me permite a palavra, é o seguinte: o Sim, próprio Ministério Público, né, que se sente glorioso, não sei o quê, ele, ele peca nisso. Agora, a gente sabe que é um problema de ordem, progresso e pau na máquina. O restante a gente resolve depois. Então, você veio lá desde o do regime militar, não vou nem falar do período militar, não, tá? Mas a gente sabe que isso como se diz assim, constitucionalizado pelos militares. Não que eu seja totalmente contra, eu acho até que durante o regime militar teve grandes frutos, né? Haja visto sim, que algumas obras, etc. e tal. Mas, enfim, é uma situação difícil que a gente não pode, é, é, digamos assim, permitir, né? Como os pequenos empreendedores, aqueles que têm as suas, as suas agriculturas, têm seus cultivos, ou até mesmo os seus insumos, né? Que isso seja uma forma é, de exploração total, falta de educação ambiental, né? Então, eu acho que exatamente. esse momento agora, a gente está virando a chave. Exato. E sem falar nas questões aí das barragens, né, que eu não vou entrar nisso, porque isso aí dá um outro seminário, né? Mas é uma questão muito séria, muito séria. Muito bem. E quais seriam as tendências hoje aí, né, para a responsabilidade social no empreendedorismo, né? Nós vamos ter aí algumas tendências importantes, né? O que é que a gente espera efetivamente? É que mesmo o pequeno, né, empreendedor, ele, né, agregue à sua estratégia de negócio a responsabilidade social, ou seja, a responsabilidade social faz parte do seu negócio efetivamente, né? Então, as ações aí de responsabilidade social sejam parte do seu negócio.
Foco nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que não é só da ONU, é de todos nós, né? Que eu acho que é um compromisso em escala mundial, né? Que nós temos que focar. Inovação social, buscar soluções inovadoras para problemas sociais e ambientais. Inovação é uma coisa que a gente pode, né, buscar aí com algumas soluções. Nós temos exemplos aí pelo mundo, né? Aquele caso mesmo lá, se não me engano, é na Tailândia, né, do microcrédito, né, Geraldo? Tailândia, O Mohamed Indonésia, Yuan, Indonésia, né? Exatamente, do microcrédito. do microcrédito produtivo orientado, né? Sim, né? São, Inclusive, ele é esse mesmo, Mohamed Yunus? exato, exatamente, ele mesmo, né? Você sabe que ele teve em Belo Horizonte, né? Teve aqui quando? Já tem uns anos, ele foi lá na Souza Pinto. É uma Ah, palestra. O cara é muito bom, muito bom. o negócio dele foi interessantíssimo, né? O microcrédito, né? Isso. Exatamente. Microcrédito produtivo orientado. Eram pequenos valores, né? Equivalente à Sim, nossa moeda aí, 50, no máximo R$ 100, mas que as cesteiras começaram a fazer um cesto interessante, e aquilo sim, foi. Ele ganhou até um Nobel, né, da economia, depois exatamente. começou a ser perseguido pelos banqueiros, porque ele tem um livro, né, O Banqueiro dos Pobres, né? Exatamente, porque eu acho Trabalho que maravilhoso. O Brasil fez um trabalho semelhante quando ele criou aquele PRONAF, Programa Nacional de Agricultura Familiar, sabe? Que era sim, um determinado valor e que fixou muito o agricultor na terra. sim, Consequentemente, ele na terra ele cuidou do meio ambiente, né? Mas depois prostituiu. é, Aí, é, outra como história. sempre, é duro, né? Mas são ideias fantásticas, né? Que está dentro disso. Ter transparência e engajamento dos colaboradores da comunidade, né? Porque as pessoas vão ter essa conscientização maior. Passar a trabalhar a medição de impacto, né? Mensuração de impacto das ações de responsabilidade, são também outras questões. Outras tendências estão ligadas a parcerias e colaboração, né? Inclusive com outras empresas, entidades do terceiro setor, né? Do próprio governo. Partir forte para a diversidade e inclusão, fortalecer essas ações sempre. Gerar negócio de impacto, né? Positivo na sociedade, aí no meio ambiente, né? Lembrando que é possível aliar lucro com responsabilidade social. O consumidor vai ficar cada vez mais consciente e exigente, com certeza, né? E regulamentação e gestão, que é essa questão de evolução, que eu acho que a gente vai atingir aí patamares realmente de práticas sempre mais transparentes e de responsáveis, né, para os empreendedores também. Então, são algumas tendências aí, perspectivas futuras, que já estão acontecendo, né, em vários setores aí dentro disso. E uma outra questão que eu queria colocar para vocês aqui é o que a gente chama de empreendedorismo social, né? Esse empreendedorismo social, na verdade, né, ele veio, né, ocupar um espaço, né, exatamente para com foco nas questões sociais, né? É um modelo de negócio que gera lucro. Ah, então ele pode ter lucro, sim, mas que se orienta essencialmente pelo propósito de solucionar demandas sociais, ambientais e econômicas não atendidas pelo poder público, pelo mercado e pela sociedade, né? Então são questões realmente importantes aí que a gente vai estar focando. E isso traz uma repercussão muito boa, né? Porque você pega, eu posso, o governo não consegue levar. Ah, só te falar, é Bangladesh. Sim, é Bangladesh, exatamente. Bem lembrado, obrigado, Geraldo. Então, a gente pode trabalhar muito com isso. Então, ele tem a finalidade de intervir e transformar positivamente a vida das pessoas e comunidades que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Que o Geraldo mesmo colocou isso aqui. E que não são muitas vezes assistidas até pelo próprio governo, né? E isso aí é fundamental. Então, as causas sociais são o principal motor, né, da sua existência. O empreendedorismo social hoje, exatamente por causa desse movimento todo em escala global, está ganhando muita força, né? Está ganhando muita força.
que ele busca? Soluções inovadoras para os problemas sociais. Pode ou não extrair lucro, ele pode ou não ter lucro, aí, obviamente, normalmente, quando você entra, você vai ter. É para não ficar tão dependente, né, de doações, de ações voluntárias aí dentro disso. Resolver os problemas de maneira sustentável. Então, são as principais ações aí, né, que ele Ô, busca. professor, Sim, pois o não? Criança Esperança pode ser considerado empreendedorismo social? Sim, sim. É um trabalho que é feito, né, em parceria com a Unesco, né, pelo menos até onde eu tenho conhecimento dele, mas ele entra nisso, né? Na verdade, é uma ação de parceria dentro disso para ocupar determinadas ações sociais dentro disso. Eu tinha que ver como é que ele funciona em termos de entidade, que aí eu não tenho esse dado. Não sei se você tem, né? Não, eu Porque não é tenho. desenvolvido pelo Grupo Globo, né? E eu não sei como é É, que é isso. igual o SBT também faz, né? É, eu não Mas sei eu se acho, tem, eu não sei se tem uma empresa, uma instituição criada para isso. É isso que a gente precisa analisar. ah, tá. Mas inclusive, é como se diz assim, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Nem todo fruto tem seu fel, né? Tem o Sim, seu lado doce. Eu acho que o Criança Esperança, com toda a crítica que tem, do SBT, eu acho que é um fator muito bom na sociedade, tá? sim. Até porque a gente O acha Globo, né? que, é, a gente sabe que determinadas ações, determinados programas, certo? Agora, eu acredito que para o microempreendedor, né, aquele Sim, cara que está lá com a vendinha dele, fabricando aquele negócio, também é uma boa, até porque a gente vê aí algumas ações de pequenos empreendedores, né, que dão certo, né? sim, Agora, a canalização dessa energia, que é o pulo do gato, sabe? exatamente. É, Que é o pulo do gato. E aí a gente, muitas das vezes, por exemplo, eu trabalho com produto de saúde, né? Sou um consultor de saúde e eu trabalho com o produto da Nippon Flex, não sei se vocês já ouviram falar, tá? É uma ótima que nasceu aqui no Brasil, ela é hoje internacional, mais de 40 países. sim, E eu mesmo, como consultor de saúde, já fiz uma importante doação para uma pessoa, né? De um sim. benefício que ele precisava. Mas, enfim, a gente percebe que a questão do empreendedorismo no Brasil, que eu acho que está vindo com uma força total, eu acho que se tivesse começado nos anos 90, a gente estava até mais na frente do que os Estados Unidos, né? Mas eu vejo que o grande pulo do gato não é fazer um empreendedorismo de charlatão, é fazer um Sim, empreendedorismo onde que mostra mesmo a sério. necessidade e a Exato. comprovação da seriedade da questão ambiental, da questão social, né? Sim, E aí exatamente. eu vejo que muitos colegas que estão aqui estão, como se diz assim, prontos para isso, né? E eu vejo que o IPPE também está aí com a gente, né? Assumindo essa, digamos assim, essa tarefa, né? O Ensinando PPE essa tarefa. abraçou isso, né? Não, bacana demais. Tá? Muito É isso bem. aí. Muito bem, pessoal. Estamos chegando aí ao nosso final, né? Então, o que a gente quer trazer para reflexão, para debate, né? Foi exatamente isso, né? E mostrar, né, que empresas hoje que não têm o foco aí, né, ou que fazem coisas erradas, né, dentro da sociedade, têm uma postura errada, não tem vida longa, né? Não é sustentável. Então, o convite que a gente faz é que vocês tenham, né, esse comportamento, né, focando, né, essa responsabilidade social, né,
e incluam isso no seu empreendimento, no seu negócio, por menor que ele seja, porque isso passa a ter uma repercussão muito grande, né, para vocês dentro da localidade de atuação. Então, mas entrar nisso não querendo esse retorno, mas sim fazendo uma ação social, pensando na comunidade, mas o retorno virá, porque isso vai, né, ser reconhecido ali pela comunidade, pela sociedade, e você estará contribuindo aí para uma melhoria da própria sociedade, né? Então, isso é fundamental. Então, nós podemos fazer aquelas ações que a gente citou aí, né, de uma maneira bem interessante, bem pontual, que é envolvendo tudo isso, né, com transparência, com ética, né, e respeitando, né, os direitos humanos, respeitando as pessoas o tempo todo. É isso que a gente espera, né? Então, é não perder essa oportunidade de transformar a realidade. Eu acho que com a ação de cada um de nós a gente consegue mudar, né? Então, em linhas globais era isso aí. Estou deixando aí para vocês no material algumas referências, tá? Para vocês olharem. Também alguns vídeos inspiradores, né? Dentro disso. Lembrar sempre, né? Que o Ronaldo falou aí, né? A gente não come a fruta no mesmo dia que planta, né? Tudo tem seu tempo. E essa Exatamente. Inclusive, exatamente. o senhor, inclusive, o senhor cutucou a vara, a vara curta na onça aqui agora. O senhor está falando aí, eu lembrei aqui agora da questão dos refrigerantes, né? Sim, Inclusive, a gente sabe que na década de 70, né? Eu vejo que a gente tem um grupo aí que tem uma galera aí com KM mais avançado, né? Como o sim. glorioso Marquinhos da Vila, né? Esse Ah, refrigerante, em especial a Coca-Cola. E até queria sim. saber quais são os projetos, né? Eu sei que não é, né, não faz parte agora, que a Coca-Cola faz, porque a todo momento ela está sendo agredida, né, pelos doutores da saúde, etc e tal. E o que a gente vê é ela fazendo um marketing muito grande no Natal, com Papai Noel, etc e tal. Mas, enfim, na casa de várias pessoas, né, digamos de todas, mas 90,99% utilizam desse refrigerante. E eu não É, vejo, tá, uma ação concreta desse refrigerante com relação a voltada a essa questão da responsabilidade social. Pelo menos eu não tenho conhecimento. mas isso, o que acontece é que ela tem muitas ações sociais, né? Ela tem feito, até porque ela também ela passou a diversificar o seu negócio e entrar em outras linhas, né? De água mineral, sucos, né? Até porque ela está vendo que ela tem que partir para isso, né? Mas eu acredito que ela ela tem um marketing muito forte, porque ela tem um nome muito forte, né? No mundo inteiro, né? Todo lugar que você vai. Então é isso, né? É por aí mesmo. Ela é tão forte que ela comprou Jesus lá no Nordeste. Exatamente. Inclusive, eu estou sabendo, né? A gente vê nos Globos da vida aí, né? Que ela está Sim. trazendo um problema para uma cidade aí na questão da exploração dos resíduos naturais, que é a água. Mas, É, enfim, é como se diz, a galera do futuro aí, que a gente está deixando esse prospecto para eles aí, eles vão ter que decidir o que eles querem, na verdade, né? porque aí a gente entra naqueles dilemas que nós comentamos aqui, do capitalismo também, né? Ô, Marco, eu quero fazer. Hein? Na sua conclusão aí, você foi muito feliz, pelo menos para mim, quando você disse que não perca a oportunidade de transformar realidades. Que isso aí está ao alcance de cada um de nós. Então, Sim. eu acho que parabéns aí, tá? Essa aí você matou a pau. Mas é isso mesmo, né, Geraldo? Cada um de nós fazendo a diferença, né? Muito bem, pessoal. Então, indo aí para o nosso final, não poderíamos deixar de falar no desenvolvimento sustentável, né, que é uma definição que foi feita lá na Conferência das Nações Unidas.
atende às necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atender suas próprias necessidades. Então, nós temos que pensar nisso, deixar de ser egoísta, né? Achar que nós vamos deixar um planeta aí de qualquer jeito, né, para as futuras gerações, e não é isso, né? É o contrário disso tudo. Então, é ter muita responsabilidade e trabalhar isso sempre de uma maneira, igual o Geraldo falou aí, né? Fazer a diferença. Agradecer aos nossos patrocinadores aí mais uma vez, né, pela brilhante participação. São empresas com responsabilidade social, porque, inclusive, né, são parceiras do IPPE e nos dão aí, né, a dimensão, né, desse trabalho. Agradecer a nossa diretora, né, Eliane Gomes de Azevedo, toda a equipe do PPE presente aqui também hoje, todos os parceiros, e vocês, né, principalmente, meu muito obrigado. Espero ter dado uma contribuição para a gente refletir um pouco, né, e repensar algumas questões que não são difíceis, a gente pode começar. E estamos à disposição de PPE, né, para vocês aí. Contem sempre com a gente. Muito obrigado, fiquem com Deus. Um ótimo feriado amanhã. Amanhã é dia do trabalho, né? Então, vocês tenham aí um ótimo dia, 1º de maio, que é uma data histórica, né? De muita luta, inclusive da classe trabalhadora, né? Isso aí. Você falou tudo, viu, professor? Inclusive, sem querer entrar em política, né? Mas eu estou até sentindo saudades, né? Daqueles movimentos de Brasília, movimentos é, em prol da saúde, do lazer, do trabalho, né? E de outros diversos, né? Na Esplanada de Brasília, lembrando, né? Que as pessoas precisam e merecem respeito. Exatamente. Muito bem. É isso aí, então, pessoal. Fiquem com Deus. Uma boa noite para todos. Um ótimo feriado. Até a próxima, se Deus assim o permitir. Maravilha, professor. Sucesso sempre a todos do grupo aí, viu? Ok. Aí, ó. Qual o segundo? Parabéns, professor. Boa noite. Boa noite aí. Obrigado aí, Maurício. E parabéns para a Boa noite Estelinha. a todos. Boa noite aí. Boa noite. Obrigado, professor. Obrigado, turma, pela presença, pela participação de todos. A gente aguarda ver vocês em demais programações do IPPE. Desejo a todos um bom descanso, um ótimo feriado. Fiquem todos com Deus e até as próximas, turmas. Tchau, Sextou. tchau. Boa noite, Daniel. Valeu, Hélio. Sextou. Boa noite. Boa noite. Obrigado, turma. Vou encerrar aqui. Tchau, tchau. Obrigado aí a vocês. Obrigado, Tchau. professor. Um abraço.